Bom dia a todos. Vamos dar sequência à série de pensamentos e eu vou falar algumas coisas que eu costumo aqui na Ordem da Coroa, isso falar para as pessoas, esses pensamentos também, que são às vezes da intuição que a gente recebe, né? Eu costumo dizer aqui o seguinte, e isso é muito importante para a vida de nós todos, né? O importante não é o tamanho das ondas, o importante é o tamanho do barco. E ainda ontem eu vi um filme aí sobre as tsunamis no Japão, como aquilo foi terrível, né? E a gente vê a força da natureza sobre tudo. Isso dá um sentido maior da gente sentir que a humanidade é pequena ainda. E as forças da natureza às vezes se manifestam para nos trazer esse pensamento, porque afinal o Japão é um país dos mais adiantados do mundo, inclusive na maneira de viver, né? Eles têm sabedoria muito mais antiga do que outros países que também são desenvolvidos, etc., mas eles estão subalternos às forças da natureza. Então, quando a gente fica olhando o tamanho das ondas, a gente esquece de ver que as montanhas, elas enfrentam as ondas. Por quê? Porque a natureza as fez assim. Você vê que uma tsunami de 50 metros nunca vai derrubar uma montanha de 200 metros e talvez de uma largura muito grande, porque ela vai se conter à força de repressão que tem uma montanha. Então ela vai se conter nas mediações da montanha. Quando muito, ela pela quantidade sobe o seu nível e vai cobrindo a montanha, mas não derruba a montanha. Então, quando eu falo importante, não é o tamanho das ondas, mas o tamanho do barco, eu quero trazer esse sentimento para a nossa própria natureza humana, frágil, efêmera, né? Em que a gente às vezes está muito preocupado em ter poder. Poder nunca foi força. Poder é um sentido aparente de um ser sobre outro, porque até quando vem a morte, esse poder se iguala. Um escravo é igualzinho um senhor de senzala aí. Por quê? Porque ele desencarnou, a matéria dele vai ser igualzinha à matéria do escravo, ele desencarnou e passa a ser, materialmente falando, apenas um pó, né? Mas, enquanto estão vivos, um acha que é mais que o outro. Então, um trabalha a vida toda para ter poder sobre o outro. E, na verdade, às vezes a pessoa interiormente é muito fraca, é frágil, é insegura, tem uma série de condições que o seu poder não resolveu nada. Então, quando a gente olha por esse enfoque de que a onda não é maior se o nosso barco for maior que ela, né? Você pega um barquinho aí, desse que a gente, tipo um caiaquezinho, e bota na beira da praia, qualquer onda um pouquinho mais forte carrega esse barco. E depois, quando puxa para as ondas maiores, ele vai ser naufragado, vai encher, vai emborcar, vai afundar. Por quê? Porque ele é pequeno, ele não é para aquele tamanho de onda. A vida também é assim. Quando você reclama muito da vida, que a vida está muito ruim, é porque o seu barco para a vida é um barco muito frágil. Então você tem que se fortalecer, você tem que fortalecer sua autoestima, você tem que dominar o seu ego, você tem que aceitar as pessoas como elas são, a vida como ela é. E assim, na medida que você vai entendendo a vida num sentido maior, dos verdadeiros valores, aí você percebe que precisa ter o seu barco mais forte. E ele é mais forte exatamente quando você entende esses valores, quando você eleva a sua vida pelos seus valores e não, como eu digo aqui, pelos seus preços, né? As coisas que a gente mede não têm o menor valor. Seja o dinheiro, seja a altura, peso, idade, seja a fortuna, enfim, qualquer coisa que você queira medir, se você conseguir medir, não tem valor. E eu falo sempre para as pessoas, olha, escreva num papel os valores da vida.
aquilo que você medir, bota do lado as coisas da vida. Não são os valores da vida. Mas os valores da vida você vai botar, começa pelo amor. Por que, que o amor é uma coisa que tem muito valor? Porque você não consegue medir, ninguém consegue dizer que o seu amor é maior que o amor do outro. Então você coloca aí o amor. A amizade é um sentimento profundo, subjetivo. Às vezes você é muito amigo de uma pessoa que não é tanto amiga de você, mas também é um valor, porque você não consegue medir isso. Não dá para medir, porque às vezes ela é sua amiga, mas dentro de determinados parâmetros, paradigmas enfim, são valores que cada um tem. Exatamente por não serem medidos é que eles têm valor. Então é isso que você deve olhar na sua vida. Procure fazer o seu barco ficar cada vez maior, porque assim que ele vai ficando maior, as ondas que você consegue enfrentar também são maiores. E aí você vai reduzindo a nada aquilo que você chama de problema. E eu mais uma vez também afirmo isso. Na vida não tem problemas. Na vida você tem situações. O problema é como você vê a situação. Ou seja, o problema está na sua cabeça. Você não tem problemas. Agora, se o seu barco é um barco pequenininho, as situações de vida um pouquinho complicadas afundam o seu barco. Mas se você cresce espiritualmente, seus valores se tornam sólidos, esse barco fica grande. E às vezes aquela ondinha que passou e que antes derrubava, nem incomoda. Você imagina essa história do caiaque. O caiaque, com uma onda que dá arrebentação na praia, ele é levado. Mas um transatlântico nem percebe aquela onda, pelo contrário, é nada para ela. Então procure mais seguir o caminho de ser interiormente um transatlântico e não se aceitar ser um caiaquezinho pequeno. Então eu quero deixar essa expressão para você refletir mais sobre a sua própria vida. Bota uma musiquinha tranquila, clássica de preferência, suave, de violino, e vai meditar sobre a sua vida. Procure ser o engenheiro do seu barco. Procure ver aquilo que está te levando para trás e deixando o seu barco pequeno, impedindo que ele cresça e que você tenha condições de interiormente ser tão forte que enfrenta qualquer tempestade de ordem externa. Reflita e por hoje é isso. O meu mais profundo namastê.